Antes de tudo, queremos ter uma palavra de oração agora ao nosso Deus, por nossas famílias, pelo nosso ministério Mensageiros de Cristo. Orarmos a Deus para que a sua obra continue avançando, sendo realizada. Hoje, por exemplo, alguns irmãos já estão de partida para Brasilândia de Minas, para a nossa congregação, e vamos estar orando também por eles, para que Deus possa usá-los grandemente ali para o propósito para o qual eles estão indo. Está indo os presbíteros Leivson e Nailton, com as esposas Michele e Rafaela, e a minha esposa Rosângela também estará acompanhando esses dois casais. Estaremos indo ali para dar um apoio para o nosso irmão Abdon, a irmã Cristiane, e cremos que Deus vai, em nome de Jesus, abençoá-los tanto na ida como na volta. Os irmãos estejam em oração por eles. Queremos louvar a Deus pela vida desses servos. Queremos também estar apresentando ao Senhor, nosso Deus, o nosso pastor Banerjes Eduardo, pela sua rápida recuperação que já estamos testemunhando. Louvado seja Deus pela vida da nossa pastora irmã Sandra e por todo o nosso ministério, por todos os nossos pastores, pelas nossas congregações, as lideranças da nossa igreja. Amados irmãos, eu louvo ao Senhor, porque apesar de todas as dificuldades e essa situação que nós estamos passando, mas a obra do Senhor não parou, ela continua sendo realizada por obreiros e obreiras valorosos. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, pelos grandes talentos e pelos que estão se levantando agora para servir ao Senhor na sua obra. Eu lhe convido agora a orarmos, para darmos então início ao nosso estudo. Nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa querida revista da CPAD. Estaremos hoje estudando a lição de número 5, com o título Zorobabel recomeça a construção do templo. Amém, queridos? Deus abençoe, meus amados. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, ó Senhor Deus, como é bom estarmos na Tua presença, em mais um dia, em mais um domingo, Senhor, quando estaremos aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra, mas nesse momento, Senhor, queremos Te pedir a Tua bênção sobre cada família da Tua igreja, cada lar, pedir a Tua bênção sobre, ó Deus, o ministério Mensageiros de Cristo. Ó Deus, a Tua bênção sobre todos os demais irmãos, Senhor, que nos assistem, ou que estarão, ó Deus, recebendo, Senhor, essa palavra, ó Deus, oportunamente. Queremos Te pedir, Senhor, abençoe, ó Deus, os Teus servos que estarão indo, Senhor, para a Brasilândia de Minas. Abençoa o presbítero Leivson, a sua esposa, irmã Michele. Abençoa o irmão Nailton, presbítero Nailton, com a nossa irmã Rafaela. Abençoa a minha esposa, Senhor. Que Tu possa, Senhor Deus, guardá-los tanto na ida como no seu retorno. Abençoa o propósito dessa viagem, que é apoiar ali o nosso querido presbítero Abdon, com a sua esposa Cristiane. E, ó Deus, levar recursos ali para a Tua obra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo nosso pastor Banerjes, pela sua rápida recuperação. Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens realizado até aqui na vida dele, Senhor. Não temos dúvida da Tua mão sobre ele e dos propósitos que Tu tens ainda na vida do Teu servo, Senhor, porque há muito ainda a ser feito através das mãos dele. Pedimos pela sua esposa, irmã Sandra, pedimos por todo o nosso ministério, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros,
Pedimos a Ti, Senhor Deus, por todos os que têm servido a Ti na Tua casa, pelo corpo diaconal, ó Deus, pelas lideranças, pelas nossas congregações do ministério. E, ó Deus, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça continue sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, que esses momentos que vamos ter aqui com a Tua palavra sejam prazerosos, que venham trazer edificação, venham trazer despertamento e fortalecimento, Senhor Deus, para os Teus filhos. Nós te pedimos, ó Deus, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, então nós estaremos agora na lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, nós estaremos meditando inicialmente. Eu lhe convido se você tem a revista, a abrir na leitura bíblica em classe, ou, se não, me acompanhe aqui na leitura. Primeiramente, vamos ler o livro de Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2. Depois vamos para Ageu, capítulo 1, versos 1 e 12, e depois Zacarias, capítulo 4, do verso 6 ao 10. É a leitura bíblica em classe. Vamos ler e iniciarmos então aqui o nosso estudo dessa manhã. Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2 nos diz: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Verso 2: Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora, Ageu capítulo 1, versículos 1 e 12. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Agora no verso 12: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Agora Zacarias capítulo 4, verso 6 até o 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. E o verso 10 termina dizendo: Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel,
São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém, meus queridos? Muito bem, queridos. Irmãos, eu quero, antes de nós entrarmos dentro do assunto aqui, da nossa lição, tecer alguns comentários introdutórios. Quando a Bíblia foi organizada, os livros, eles não foram colocados em ordem cronológica. Eles foram colocados em ordem de assuntos. Então nós temos os primeiros 5 livros do Pentateuco, depois vem o grupo de livros históricos, isso tudo no Antigo Testamento. Depois dos livros históricos temos os livros poéticos. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Esse é o Antigo Testamento. Temos também as divisões do Novo Testamento, mas vamos nos deter aqui dentro do contexto da nossa lição nos livros do Velho Testamento. Então, nós temos 2 livros que eles são quase que paralelos ou contemporâneos, que são Esdras e Neemias. Eles estão antes dos livros poéticos. Mas esses livros, ao serem estudados em conjunto, devem ser estudados também junto com Ageu e Zacarias, que já estão no final do Velho Testamento, porque eles estão na mesma época, né? Ou seja, na época em que o povo volta do cativeiro, cumprindo então a palavra do Senhor através de Jeremias, cumprindo aquele período de 70 anos que o povo ficaria cativo na Babilônia. Então, é interessante, quando formos estudar a história de Israel após o cativeiro, que estudemos esses 4 livros em conjunto: Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Nós vamos ver na lição de hoje que Ageu e Zacarias foram os profetas que Deus enviou para animar e despertar o povo, os judeus que haviam parado a obra depois de receberem a autorização do rei Ciro para retornarem para a sua terra. Então nós vamos, antes de entrarmos diretamente aqui no assunto da revista, nós vamos poder, para gravarmos melhor essa questão do tempo, a questão da cronologia, tanto do livro de Esdras como do livro de Neemias, nós vamos apenas darmos algumas informações básicas. Por exemplo, tudo começou no retorno deles de volta do cativeiro, tudo começou com o decreto de Ciro. Tá? Algumas datas giram em torno de 538, entre 538 e 536 a.C., né? Então, com o decreto de Ciro, autorizando o retorno do povo para Jerusalém, então, alguns anos depois desse decreto, Zorobabel e Josué, ou Jesua, como diz algumas traduções, sob a direção de Deus, eles vão levar para Judá o primeiro grupo de israelitas. Isso está em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 4, verso 5. Então, o primeiro grupo de israelitas, após o decreto de Ciro, será sob a liderança de Zorobabel, o líder civil, e Josué, o líder espiritual, que ele era o sumo sacerdote. Então, sob a direção desses 2 homens, o templo de Deus em Jerusalém será reconstruído, né? Depois
da oposição dos samaritanos e de alguns povos ali, vizinhos dos judeus, a obra vai ter um momento de paralisação e então nós vamos ver Esdras, sob a direção de Deus e atendendo o decreto de Artaxerxes, Esdras vai levar de volta a Judá o segundo grupo de israelitas, que estava em torno de 2.000. O primeiro grupo com Zorobabel em torno de 50.000. O segundo grupo de israelitas em torno de 2.000 com suas famílias. E ali nós vamos ver a reforma de Esdras. O terceiro grupo de israelitas vai ser alguns anos depois de Esdras, sob a direção de Neemias, que vai trazer um punhado de judeus com ele e com a autorização de Artaxerxes, ele vai trabalhar na reconstrução do muro e da cidade de Jerusalém. Ok, queridos? Então nós temos o primeiro grupo com Zorobabel e Josué, nós temos o segundo grupo, alguns anos depois, com Esdras, e o terceiro e último grupo com Neemias, quando Neemias vai trabalhar nos muros da cidade, na reconstrução. Ok, queridos? Então nós vamos ter aqui, na verdade, 3 decretos cruciais dos reis medo-persas. O primeiro decreto de Ciro, no ano 538, para autorizar os judeus a reconstruírem. Alguns dizem, e eu creio que há muita base nisso, que foi mostrado ao rei Ciro a profecia que mostrava o nome dele, inclusive na profecia de Isaías, em que ele seria usado por Deus para que o seu povo retornasse à sua terra. E aquilo impressionou bastante o rei Ciro. E muitos acreditam que isso o influenciou bastante para que ele entendesse que ele seria o cumprimento dessa profecia do retorno dos judeus para a sua terra. O segundo decreto, depois do decreto de Ciro, é o decreto de Dario, que nós vamos ver aqui na lição de hoje, porque, novamente, quando a obra recomeça, através do ministério de Ageu e Zacarias, e sob a liderança de Zorobabel e Josué, novamente os samaritanos e os opositores ali, após a negativa de Zorobabel em ter a ajuda deles, Zorobabel, ele não aceita a oferta deles de ajudarem na obra, porque Zorobabel entende que ali é um plano deles contra aquela obra. Eles então se levantam contra, e isso chega aos ouvidos de Dario, que havia uma armação ali dos judeus. Eles contratam ali conselheiros para tentar influenciar o rei Dario a não permitir que aquela obra recomeçasse, porque eles haviam com os seus artifícios, os seus truques, eles haviam conseguido paralisá-la logo na primeira chegada dos judeus. E eles tentam novamente, só que agora nós vamos perceber aqui, no desenrolar da história, que Dario vai consultar os seus escrivães para entender então essa situação dos judeus na reconstrução lá do seu templo. E o Dario vai ser informado pelos escrivães que o Ciro, há um tempo atrás, havia autorizado. Então, Dario, ele vai confirmar o reinício das obras.
Então vejam que a mão de Deus estava ali até mesmo sobre os reis mais poderosos da época para fazer cumprir os seus propósitos. E por fim, temos o primeiro decreto de Ciro, depois esse decreto de Dario, confirmando o primeiro decreto, né, para que a obra da construção do templo fosse reiniciada. E temos, por último, o decreto de Artaxerxes, quando então Neemias é enviado para a reconstrução dos muros, sob a autorização desse rei, mas acima de tudo, seguindo os propósitos de Deus. Amém, meus queridos? Eu achei importante, oportuno, poder trazer essa introdução antes de entrarmos na lição. E só para finalizar essa parte, eu tenho aqui na Bíblia de estudo cronológica, com aplicação pessoal, é uma Bíblia muito boa, que eu recomendo a todos os irmãos estudantes da Palavra de Deus que adquiram. Ela é riquíssima em informações. Ela aqui apresenta os reis persas da época de Esdras e Neemias. Nós temos Ciro, que conquistou a Babilônia. Depois tem Dario, que o sucedeu. Não esqueçamos que o império era medo-persa, havia um revezamento entre os líderes medos e os líderes persas à frente do governo. Depois de Dario, nós vamos ter Assuero, e é aí onde entra o livro de Esther. Assuero ou Xerxes, que governou depois de Dario, e depois Artaxerxes, que teve como copeiro Neemias. Então observem que mesmo com autorização, o decreto de Ciro para que os judeus retornassem, muitos não quiseram retornar para a sua terra e continuaram vivendo na Babilônia. Então, no livro de Esther, quando vemos o livramento que Deus deu através dessa rainha ao povo judeu que estava na Babilônia, foram aqueles que não quiseram retornar para a reconstrução do templo e da cidade. Eles, através dos seus negócios, do seu comércio, nos quais eles já estavam bastante envolvidos, eles não tinham interesse em retornar para uma terra devastada, uma terra deserta, com muitos problemas. Eles acharam que era melhor permanecerem ali. Mas mesmo esses, Deus estendeu sua mão e os socorreu quando Amã, inimigo dos judeus, quis exterminá-los. Então essa é outra história, está narrada no livro de Esther, que é outro livro que pode ser incluído aí no estudo de Ageu e Zacarias, junto com Esdras e Neemias também. Ok, queridos? Muito bem, então vamos então para a nossa lição. Fizemos a leitura inicial e nós vamos então aqui observar algumas coisas interessantes. O povo de Israel, ou o povo de Judá, a parte sul, havia sido exilada na Babilônia, e Jerusalém e o templo haviam sido destruídos por Nabucodonosor. Então o povo é levado cativo para a Babilônia e vão ficar lá por um período de 70 anos, conforme foi profetizado por Jeremias. Durante o governo de Ciro, rei da Pérsia, os judeus tiveram permissão então para voltar a Judá e reconstruir o templo. Então, quando os primeiros exilados voltaram da Babilônia, começaram de imediato a reconstruir o templo. Mas por causa da oposição dos samaritanos e dos povos ali em volta da terra
de Judá, o trabalho foi interrompido. E aí alguns estudiosos vão colocar que essa interrupção se deu por cerca de 10 ou até 15 anos. Ela ficou interrompida. Ela ficou interrompida, então, por um tempo substancial. As pessoas, então, por conta dessa interrupção, em face da oposição que os judeus enfrentaram, eles podiam ter recorrido ao rei Ciro. Eles podiam ter recorrido também a Deus, principalmente a Deus. E eu não tenho dúvidas de que Deus lhes daria a vitória. Mas acontece que esses primeiros exilados, sob a direção de Zorobabel, eles retornaram às suas vidas cotidianas, esquecendo-se do templo. Zorobabel foi tomado por um desânimo diante de toda aquela situação. E então, eles começaram a se preocupar com as suas vidas materiais e desprezaram o templo. Então, é nesse contexto que Deus levanta e envia os profetas Ageu e Zacarias para o povo. Eles foram enviados da parte de Deus para despertar, chamar a atenção do povo e animá-los a reiniciarem a obra. Com o ministério desses dois profetas, Ageu e Zacarias, o povo muda os seus atos, as suas atitudes e volta ao seu trabalho no templo. E isso se dá no segundo ano do reinado de Dario. É o que nós lemos inicialmente lá em Esdras, capítulo 5, verso 1. Então, o povo é reanimado a retornar através do ministério profético desses dois homens. Zorobabel, ele foi animado por Deus, tanto ele como Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote. Então, eles foram animados, fortalecidos, eles tiveram o ânimo dado por Deus para reiniciarem aquela obra. E nós então aprendemos aqui, queridos, uma das muitas lições que nós encontramos aqui, nós aprendemos que precisamos estar vigilantes para que nossas prioridades continuem corretas. E ouvir a voz de Deus é de suma importância. Ouvirmos a voz de Deus através de pessoas que Deus irá colocar em nossas vidas para nos lembrar da necessidade de colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que o nosso foco, os judeus perderam o seu foco nas coisas de Deus, na pessoa de Deus, e começaram a focar em si mesmas. Isso nos traz a lição para tirarmos o nosso foco de nós mesmos e colocarmos o nosso foco em Deus, sejam quais forem as circunstâncias. Amém, meus amados? Então, nós observamos aqui a importância de Deus estar sempre na direção dos nossos propósitos, solicitar a Deus a sua direção em tudo aquilo que nós fizermos, né? Deus, ao levantar esses dois profetas, Deus indaga ao povo, principalmente, inicialmente através de Ageu, como eles podiam viver no luxo, cuidando de suas casas, retocando suas casas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. E aqui eu quero ler em Ageu, capítulo 1, o texto que Deus então
através do seu profeta, na primeira mensagem de Ageu, o Senhor fala: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Então, o que estava acontecendo? Pelo povo priorizar as suas coisas pessoais, a sua vida pessoal, se esquecer de Deus e da sua obra, eles estavam semeando e colhendo muito menos do que eles esperavam. Então, praticamente, a safra que eles podiam colher de grãos vinha apenas a metade daquilo que eles esperavam. Então, isso começou a afetar, trazer os resultados, as consequências desse abandono do Senhor e da sua obra. Porque uma coisa está atrelada à outra. Quando deixamos a obra de Deus de lado, na verdade, isso está sendo um reflexo de como está o nosso compromisso, a nossa comunhão com Deus. Então aqui Deus fala com eles, através do profeta, e diz para eles aplicarem os vossos corações aos vossos caminhos, refletirem sobre aquilo que eles estavam fazendo. Então aqui nós vemos que quanto mais as pessoas trabalhavam para si mesmas, menos elas tinham, porque ignoravam sua vida espiritual e o seu compromisso com Deus. É interessante que, inclusive, o verso 11 diz, do capítulo 1 de Ageu, diz assim: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então aqui nós percebemos que aquela crise que eles estavam passando, Deus estava ali, estendendo a sua mão para castigá-los por conta dessa frieza, desse desinteresse deles em prol da obra. Então, amados, diante então dessa exortação da parte de Deus, inicialmente através do profeta Ageu, o povo então é estimulado a reconstruir o templo. Ainda em Ageu capítulo 1, verso 14, nós vamos ler que a palavra de Deus diz, Ageu capítulo 1, verso 14: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, Deus anima tanto os líderes, através do profeta Ageu, tanto Zorobabel como Josué, como anima também o coração do povo. Então, amados, nós vamos perceber sempre na palavra de Deus que quando o Senhor exorta ou chama a atenção, ao mesmo tempo, Ele nos dá o renovo, Ele nos dá o fortalecimento. É como um pai que, ao repreender o filho,
lhe dá assistência, lhe dá a força, a orientação, os recursos para ele poder superar suas dificuldades, os seus erros e realizar aquilo que lhe é dado para fazer. Então nós vemos aqui que Deus então faz com que o povo se anime, né? E é interessante, queridos, que aqui 23 dias, segundo os cronologistas, 23 dias depois da primeira mensagem de Ageu, que é todo o capítulo 1 de Ageu, essa é a primeira mensagem de Ageu, 23 dias depois dessa primeira mensagem, o povo, ele começa a reconstruir o templo. 23 dias depois. E aqui cabe uma reflexão para nós. Como reagimos ao ouvir um sermão ou um estudo da palavra de Deus? Como você reage? Aqui o povo prontamente respondeu aquilo que Deus estava esperando deles. E nos nossos dias, nós temos profetas em nossos dias? Nós temos profetas. Nós temos profetas em nossos dias. A lei e os profetas duraram até João, mas aquele ministério profético na antiga aliança. Mas na Bíblia Sagrada nós vamos ver Efésios capítulo 4, verso 11, fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Então, dentro do ministério da igreja, temos o ministério profético. Paulo vai falar até sobre o uso do dom da profecia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, quando ele vai falar sobre o propósito da profecia, do dom da profecia. Mas esse é assunto que eu quero já tocar no final aqui do nosso estudo aqui da reconstrução do templo. Mas eu lhes pergunto, hoje, quando Deus usa os seus profetas no sermão, no estudo da palavra, como você reage? Você prontamente atende aquilo que Deus está colocando diante de você através dos servos que Ele tem usado? Que Deus possa, ainda hoje, nos falar através dos seus vasos e que possamos, como os judeus foram obedientes, possamos ser obedientes àquilo que Deus colocar diante de nós. Amém, meus queridos? O rei Dario, então, como foi já mencionado aqui, ao verificar por meio dos seus escrivães o registro do edito do rei Ciro para a construção do templo, ele confirma a permissão para a obra, porque quando Deus, então, através do ministério de Ageu e Zacarias, suscita o povo a reconstruir aquilo que estava parado há 10, 15 anos, então os adversários novamente se levantam contra a obra do Senhor. Amados, sempre vamos assistir ao longo da história da igreja, do povo de Deus, sempre aqueles que arregaçam as mangas para fazer a obra do Senhor. Não medem dificuldades, não medem distância. São os nossos missionários de hoje, são aqueles que são chamados por Deus para realizar a sua obra, a sua missão. Mas também sempre vão se levantar aqueles que são contra a obra ou vão colocar dificuldades para que ela seja realizada. Mas no fim de tudo, não temos dúvida que o propósito de Deus, ele é confirmado, ele é realizado. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda há vasos. Deus tem os recursos. Nós vamos ver aqui durante essa meditação que Deus trará de longe os recursos. Ele fala: meu é o ouro, minha é a prata.
Isso vai ser na segunda mensagem que Deus vai usar o profeta Ageu para dizer para eles. Eles recomeçaram, mas a obra, os alicerces, eram menores do que o primeiro templo construído por Salomão. E nos parece crer que eles ficaram um pouco desanimados diante daquilo. Mas na segunda mensagem de Deus através de Ageu, capítulo 2, o Senhor vai dizer que a glória desta casa será maior que a glória da primeira, para eles se animarem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nessa segunda mensagem de Ageu, capítulo 2, nós vemos essa promessa da parte de Deus. E aqui nós percebemos que a característica mais importante desse templo, do templo do Senhor, seria a presença de Deus. Não seria o ouro e a prata que o Senhor iria trazer para eles de longe, mas seria a sua presença. E isso é outra lição para nós. Muitas vezes nos preocupamos com os nossos templos, e isso é válido, isso é importante. Temos que ter zelo pela casa de Deus. Mas a nossa maior preocupação, queridos, isso fala do templo onde nós nos reunimos, isso fala da nossa casa, onde ali é uma extensão da adoração a Deus. Acima de tudo, nós temos que ter como coisa mais importante a presença de Deus. Seria a presença de Deus, a sua glória, que ia fazer dessa segunda casa, reconstruída por Zorobabel. Seria a presença de Deus que iria fazer dela a glória maior do que a glória da primeira casa. Então, a presença de Deus era de suma importância em nossa vida. Não somente no lugar de adoração a Ele, mas na nossa própria vida. Então, pelos homens estarem preocupados consigo mesmos, com as suas coisas pessoais e materiais, se esqueceram da presença de Deus. Irmãos, por mais que necessitemos das coisas materiais, mas vamos acima de tudo, amados, rogar a Deus a sua presença sobre nós, mesmo nos momentos de fraquezas, os momentos em que erramos e tropeçamos. Façamos como Davi, quando ele no Salmo diz: não retires de mim o teu Espírito. A presença de Deus é primordial para recomeçarmos de onde nós paramos, de onde nós caímos. A presença de Deus, porque essa presença que vai nos dar ânimo, essa presença que vai nos fortalecer, nos renovar, para não desistirmos, sejam quais forem as circunstâncias. Nós estamos passando momentos difíceis, queridos, mas nós não podemos, amados, com tantas as dificuldades que se apresentam, não podemos deixar a obra de Deus de lado, não podemos negligenciar o chamado do Senhor. Que Deus fale o seu coração através da lição deste domingo. Que o seu ânimo seja renovado neste dia. Nós cremos, amados, nós cremos que o nosso Deus tem recursos para o seu povo, tanto espirituais como materiais. Que o nosso Deus é cuidadoso para conosco. Então, amados, não vamos esmorecer. Que o Espírito do Senhor nos renove, que o Espírito do Senhor nos fortaleça, para que a sua obra não pare. Amados, em nome de Jesus. Amém? É interessante que aqui no capítulo 2, na segunda mensagem que Deus usa o profeta Ageu, no versículo de número 4, o Senhor diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor,
E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, agora era a hora de se esforçarem, de trabalharem, porque o Senhor era com eles. Então não é o momento de ficarmos parados, é o momento de nos levantarmos, de nos esforçarmos e trabalharmos em prol da obra do Senhor. Não vamos esperar essa pandemia passar. Naquilo que Deus confia nas nossas mãos, vamos nos esforçar, vamos agir em prol da sua obra. Amém, queridos? Deus aqui tinha o ouro e a prata para a reconstrução do templo, mas precisava de mãos dispostas. E eles se dispuseram, o coração deles se dispôs a trabalhar. E você, e nós, nesses dias em que estamos vivendo? Deus tinha os recursos, mas ele precisava de mãos dispostas que deviam fazer o trabalho. As suas mãos, meus queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, estão disponíveis para realizar a obra de Deus? Ou você está dando um tempo para realizar essa obra? Deus está precisando agora. Se disponha, o Senhor é contigo, diz a palavra do Senhor. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai te cobrir com a sua sombra. Amém? Em nome de Jesus, receba nesta manhã essa palavra como um renovo para a sua vida. E 2 meses depois, em que Deus levanta Ageu, então nós temos Zacarias, outro profeta contemporâneo de Ageu, que veio juntamente com Ageu da Babilônia, e ele também está junto com Ageu para exortar o povo a recomeçar a reconstrução do templo. Então ele transmite a sua primeira mensagem, Zacarias, 2 meses depois da primeira profecia de Ageu. E o interessante é que Zacarias aqui é conhecido como o profeta das visões. Ageu, ele é usado por Deus, mas Zacarias, o outro profeta, é muito usado nas visões. E Deus lhe concede visões para transmitir ao povo os propósitos, os planos que Deus tinha com essa nação, não somente ali para aqueles dias, mas para dias vindouros, dias futuros. Não podemos apenas com os nossos olhos naturais entender que os propósitos que Deus tem para o seu povo somente são para os dias de hoje, mas Deus olha muito mais à frente do que nós. Amados irmãos, nós aqui, voltando ao livro de Ageu, quando lemos nesse verso 14, que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel e o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo, nós vamos comparar com aquilo que nós lemos no início, no capítulo 5, verso 2, da nossa leitura inicial, quando diz: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. É interessante o ministério desses profetas,
que eles não só proferiam a mensagem de Deus, mas eles também se envolveram naquela obra. Amém? Eles não eram profetas apenas de passagem, mas profetas que ali abraçaram também aquela obra. E aquilo trouxe um grande ânimo para a liderança de Zorobabel e Josué, como também no povo que estava ali e que tinha se disposto a fazer a obra do Senhor. Né? Então, é interessante, quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu já falei sobre Efésios 4:11, que o Senhor mesmo, nosso Deus, Ele deu uns para a igreja como apóstolos, mas também, como diz o texto sagrado, Ele deu outros também como profetas. Amém, queridos? Ele diz aqui, Efésios 4:11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu estou lendo o verso 12, querendo o aperfeiçoamento. Então, creio, não tenho dúvidas no ministério profético nos dias de hoje. Quando vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nós vemos que o dom da profecia, qual o propósito dele? Observem atentamente o que diz o texto da palavra de Deus, que nos chama a atenção. Capítulo 14, diz assim o verso 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vou repetir, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos voltar lá para os dias de Zorobabel. Não foi isso que Deus fez através de Ageu e Zacarias? Eles trouxeram para o povo edificação, exortação, mas trouxe também consolação. Deus é convosco. Mas é interessante que na antiga aliança, os profetas, eles eram buscados pelos reis e pelo povo para consultarem a vontade de Deus. Mas aí entra uma diferença entre o ministério profético do Antigo Testamento e o ministério profético do Novo Testamento. No Novo Testamento aqui, diz que o que profetiza fala aos homens, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Confira na sua Bíblia. Fala que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui não tem orientação. Ué, pastor, mas qual é a diferença? Nós não precisamos buscar os profetas de hoje para recebermos orientação da parte de Deus. Mas por que não, pastor? Porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar. O que Deus vai fazer através do dom da profecia é trazer para nós edificação, exortação e consolação. A orientação vem pela palavra de Deus. Então, urge que meditemos dia e noite na palavra de Deus
para recebermos orientação. E quando Deus quer usar os seus profetas, Ele vai usar aqui para edificar, para exortar e para consolar. Porque a orientação vem pela palavra de Deus. Eu digo isso com aquele cuidado de pastor que nós temos, para que as ovelhas estejam na presença de Deus, não se apartando do livro do Senhor, nosso Deus, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que os profetas de hoje proclamarem tem que estar de acordo com o que está no livro. Eu creio no ministério profético hoje, que ele é submisso ao que está na palavra, que não altera, não acrescenta nem tira nada do que está na palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus diz para examinarmos os profetas, aquilo que eles falam da parte do Senhor. Nós temos que analisar pelo que está na palavra de Deus e não segundo as nossas opiniões ou impressões. Mas que o ministério profético para a igreja, nos dias de hoje, ele seja profícuo, que vasos sejam usados por Deus com esse dom e que ministrem aquilo que Deus tem para o povo, tem para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Zorobabel, no capítulo 2 de Ageu, ele vai falar lá no verso 23, na segunda mensagem de Ageu, capítulo 2, verso 23, eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, verso 23. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que bênção, irmãos, que bênção. Zorobabel era um escolhido do Senhor, e que Deus possa te usar, porque cada um de nós tem sido escolhido pelo Senhor para uma obra. Realize aquilo que Deus tem colocado para você, meu irmão. Amém, queridos? E é interessante que lá ainda no profeta Zacarias, que trabalhou junto com Ageu, o Senhor vai confirmar essas palavras no capítulo 4 de Zacarias, verso de número 9, que vai dizer: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então Deus usa o profeta Zacarias aqui, para confirmar o ministério de Zorobabel e dizer: ele começou, ele vai terminar. A obra que Deus tem com a sua vida, meu irmão, minha irmã, é a obra que ele quer começar e que ele quer terminar. Que ele não tenha apenas iniciado uma obra na sua vida, mas que ele possa concluí-la através de você, os propósitos que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E é interessante ainda que no livro de Zacarias, no capítulo 3, nós vamos ver a purificação de Josué ou Jesua como sumo sacerdote. Ele representava, na verdade, toda a nação de Israel, no sentido espiritual, e que Josué se apresenta com vestes sujas. Na visão de Zacarias, na visão espiritual, Zacarias vê Josué com as vestes sujas, e Satanás vem e ele coloca aquilo
diante de Deus, o acusador, porque o seu nome também é chamado de diabo, que significa acusador. Mas as vestes de Josué são trocadas, lhe são dadas vestes limpas, mostrando o que Deus queria fazer também com a nação. Então a obra ali não era só material, não era só a reconstrução do templo, havia uma obra espiritual que Deus estava realizando e que ia confirmar através do ministério de Esdras, que seria o sacerdote de Deus, que iria vir depois para despertar o povo para uma busca na palavra, uma busca pela presença de Deus. Amém? Então, para encerrar aqui esse estudo, queremos apenas concluir dizendo que a reconstrução do templo, que foi reiniciada através de Zorobabel, ela foi concluída, segundo os estudiosos, no ano 515 a.C. E eu quero, para finalizar o estudo desta manhã, ler no capítulo 6 de Esdras, quando nós vamos ler no versículo 14 e verso 15, o cumprimento da obra ali realizada através do servo de Deus, Zorobabel. Esdras, capítulo de número 6. Se você puder, na sua Bíblia, conferir junto comigo, nós vamos ver a conclusão, então, do templo, quando lemos aqui, verso 14, Louvado seja o nome do Senhor. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Deus usou os 3 reis persas aqui. E o verso 15, e acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Então, se ela recomeçou no 2º ano do rei Dario, entre 4 e 5 anos depois, a casa foi concluída. A obra foi realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então, os propósitos de Deus se cumpriram, porque o povo se dispôs, através do ministério desses 2 grandes profetas, Ageu e Zacarias. E eu quero louvar a Deus aqui pelos ensinamentos maravilhosos que nós temos aqui nessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o nosso ministério e que os propósitos de Deus que se iniciaram possam ser concluídos através de mãos dispostas, porque Deus tem levantado os seus para exortar, para edificar e consolar a igreja, para que a sua obra não pare, avance, porque Deus tem ainda planos futuros, Deus tem planos grandiosos ainda com a sua igreja, ainda na terra. Deus tem planos na sua vida, meu irmão, Deus tem planos na sua vida, minha irmã, e que esses planos se cumpram. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te conceda um domingo maravilhoso, um dia abençoado na presença dEle. Amém? Quero agradecer a participação de todos, e que Deus possa recompensar grandemente a cada irmão. Quero agradecer a presença de todos aí no portal da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente aí as mensagens, as manifestações aí dos irmãos. Eu quero terminar com oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Ore comigo agora. Amado Deus e querido Pai, nós te bendizemos, Senhor, pelas lições, pela mensagem, ó Deus, que recebemos nesta manhã, através do estudo da Tua Palavra, nesse tema, Senhor,
tão, ó Deus, rico de lições, de aprendizado para o teu povo nos nossos dias. Possamos ó Deus, sermos obedientes àquilo que tu nos pedes, ó Deus, na tua palavra e através dos teus vasos que tu tens usado, Senhor. Ó Deus querido, cumpra, Senhor, os teus propósitos nestes dias sobre a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que têm se colocado diante de ti, ó Deus, que aqueles que nos ouvem nesta manhã e que têm sido chamados, ó Deus, por ti, para a realização da tua obra, Senhor Deus, se animem, ó Deus, que teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, consolá-los, ó Deus, e venha animá-los, ó Deus, para que, ó Deus, estejam dispostos, ó Deus, aleluia, que as suas mãos estejam dispostas, ó Deus, a te servir, Senhor, seu coração. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, abençoa todos, ó Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos no templo do Senhor, participando do grande culto que vai ser realizado pela nossa linda mocidade. Nós estaremos lá e vamos ouvir a voz do Senhor através do seu servo que vai estar pregando a palavra. Então, conclamo a todos que não puderem estar no templo, os que puderem, estejam lá. Nós vamos estar com todo aquele cuidado para receber os irmãos, e os que não puderem, por justa razão, estejam em casa sintonizados no canal da nossa igreja. Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus.